uma punição exemplar no Mauro Cid e vai mandar ele para a cadeia. Opa, tô atrasado, já mandou ele para a cadeia hoje. Confirmando o que Mauro Cid disse, que Alexandre de Moraes prende, desprende, faz o que quer, ele é a lei. Vamos examinar essa prisão para ver se existe fundamento nessa prisão? Vamos lá. Quando que você pode prender alguém? Você pode prender alguém quando existem 3 requisitos. Presta atenção que isso vale para todos os casos. Isso aqui é um conteúdo educacional para você levar para a vida. O primeiro requisito é prova da existência do crime. O segundo requisito é prova ou indícios de autoria daquele crime. Você precisa saber que um crime aconteceu e quem é autor. Além disso, você precisa de um terceiro requisito. E esse terceiro requisito se desmembra em 4. Você precisa ter um fundamento que mostre que a liberdade de uma pessoa, durante o processo, representa um risco para a sociedade. E existem 4 razões pelas quais essa liberdade pode representar um risco para a sociedade. Um risco à ordem pública, a pessoa já praticou 10 crimes, pode praticar mais um. Um risco à ordem econômica, uma catástrofe econômica, um grande esquema de pirâmide. Um risco à aplicação da lei penal, a pessoa pode fugir. Ou ainda a destruição de provas, a pessoa está turbando a instrução probatória. Existem, então, 3 requisitos. Prova da existência do crime, indício de autoria e um fundamento que mostra que a liberdade representa um risco para a sociedade. E, muito importante para você entender como a prisão do Mauro Cid é infundada. Para você fazer uma acusação criminal contra alguém, você precisa dos 2 primeiros requisitos apenas. Os 2 primeiros requisitos da prisão são suficientes para você acusar alguém. Quais são eles? Prova da existência do crime e indícios de autoria. Então, peraí, Deltan. Se os 2 primeiros requisitos da prisão são suficientes para você acusar alguém, isso quer dizer que se você não acusa alguém, você não tem os requisitos para a prisão. Isso! Exatamente! E o Mauro Cid ficou preso 4, 5, 6 meses sem uma acusação criminal. Quando é vedado pela lei, tem um prazo máximo de 40 dias. E se ele não teve acusação criminal, significa que os 2 primeiros requisitos não estavam presentes. E se não estavam presentes, você não podia ter prendido. Isso demonstra a ilegalidade da prisão do Mauro Cid por A mais B. Se você não entendeu, depois volta e revisa, porque isso aqui vai te explicar para a vida como que funciona uma prisão preventiva. Mais ainda, Mauro Cid foi preso por tempo elasticídio até ele colaborar. Quando ele colaborou, ele foi solto. Na Lava Jato, mais de 80% das pessoas que fizeram colaboração jamais foram presas. E grande parte das pessoas que fizeram delação nem soltas foram. Marcelo Odebrecht não foi solto quando fez delação. Alberto Youssef não foi solto quando fez delação. Paulo Roberto Costa não foi solto quando fez delação, o que mostra que a prisão não era usada para forçar uma delação. Agora, Mauro Cid, meus amigos, Mauro Cid foi solto quando ele fez a delação. E pior, quando o termo de declaração deles foi colocado em questão, quando ele questionou as próprias declarações dele, ele foi preso de novo. O que indica que era para forçar a delação. Por quê? Porque ontem ele estava solto. E se ontem você não tinha os requisitos para preventiva, vamos conversar do terceiro especificamente, não tinha os 2 primeiros, porque ele não foi acusado até agora, mas você não tinha o terceiro, que é uma demonstração de que a liberdade representa um risco para a sociedade, senão ele estava preso. Porque antes ele estava preso. Então você não teve o terceiro requisito. E o que aconteceu de ontem para hoje para surgir o terceiro requisito? O que mudou? Fora ele mesmo questionando as delações dele. Ele fazendo acusações de irregularidades na operação, na atuação do STF e da PF. Não teve nada diferente disso. Não surgiu nenhum requisito da noite para o dia que permitisse a prisão dele. Isso mostra que a prisão, por mais uma razão, é absolutamente ilegal. Não teve nada que mudou o quadro, nada que demonstrasse o surgimento de um risco. E aí o ministro Alexandre de Moraes foi lá e prendeu ele, confirmando o que o próprio Mauro Cid disse. Que Alexandre de Moraes não precisa do MP, não precisa da polícia, não precisa de ninguém. Ele prende quando quer, ele solta quando quer, a lei é ele. Isso não pode acontecer, as autoridades têm que ser colocadas abaixo da lei. E mais, um outro fator importante para você entender aqui. A justificativa do Alexandre de Moraes foi que estaria atrapalhando, turbando as investigações. Espera aí, você acusar o Estado, a investigação de praticar ilegalidades, irregularidades, é você obstruir as investigações? Espera aí. Se isso era assim, me conta, ministro Alexandre de Moraes, que a gente volta lá e prende o Lula. Porque o Lula tinha que então ter ficado preso durante toda a Lava Jato. Porque o que ele mais fez foi ficar atacando a Lava Jato o tempo inteiro. Com mentiras nunca provadas. Então o Lula tinha que ter ficado preso todo o tempo. Mas não pode. Por que não pode? Porque quando uma pessoa investigada, acusada, aponta irregularidades e ilegalidades nas autoridades que conduzem, no comportamento delas, isso faz parte da ampla defesa dele.
Então você não pode prender com esse fundamento. Mas ele foi lá e prendeu. O que mostra, uma terceira razão que mostra a ilegalidade. Primeiro, é ilegal porque você não tem prova de existência do crime indício de autoria, ele não tem acusação. Em segundo lugar, não surgiu nenhum fundamento da preventiva no sentido de a liberdade dele representar risco para a sociedade. E em terceiro lugar, o argumento usado de que ele estaria obstruindo as investigações por acusar irregularidades não vale. Isso é violar a ampla defesa. Ou seja, está tudo errado.